Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje deve ter muito trabalho esse ano, muito, porque ano em que os brasileiros vão às urnas, advogado eleitoral não para. Seja muito bem-vindo, Dr. Hélio Maldonado. Obrigado, estou muito honrado e feliz de estar aqui participando do seu programa e querendo a gente conversar bastante. É um prazer recebê-lo aqui. Você sabe que aqui a gente gosta de histórias e sem segredos, tá? Primeira coisa que eu gosto de saber, por que o direito? Carla, o direito foi algo encalacrado na minha vida, tá? Eu tenho uma grande referência no direito, que é o meu pai, tá? Eu tive a alegria de ter a homonímia do meu pai. Meu pai também é Hélio Maldonado, ele é Hélio Maldonado Jorge e eu Hélio David, né, com o restante do nosso sobrenome. E o papai, eu sou o sexto filho, né? O papai teve 2 casamentos, hoje tem um outro relacionamento ainda. E quando eu, nessa condição de sexto filho, o papai, na minha adolescência, minha juventude, o papai era praticamente já um ancião, né? Eu me lembro que quando eu me formei... Você é o mais jovem de todos. Eu sou mais jovem, né? Eu tenho 41 anos e eu tenho irmãos com 65, 67 anos. E quando eu me lembro que eu me formei, o papai tinha já aproximadamente 70 anos, tá? Era um ancião, né? E o papai, ele já vinha de uma trajetória, né? Ele esteve no serviço público, foi fiscal do Instituto do Álcool, de Açúcar, né? do passado, da década de 70, foi procurador da República entre 70, 80 e 90, e sempre teve uma advocacia, né? muito, muito volumosa. Muito respeitado, o papai, por conta da condição dele, dos resultados que ele sempre entregou. Então era algo assim, muito encalacrado mesmo, eu não digo nem natural, até porque a minha mãe, ela dava opção para mim e minhas irmãs, né? Elas falavam assim, ou vocês vão fazer direito ou vão fazer direito, não tem... Sua mãe era bem tranquila. Vocês não têm muita direito de escolha, né? E tão logo eu ingressei na faculdade, eu tive um nível de identificação, tá? Por conta da idade do meu pai e por conta de que nós tínhamos boas condições financeiras, e por conta de eu ter muitos irmãos, né? Então, na falta do meu pai, né, eu tinha 6 irmãos, a minha mãe, a herança seria no máximo um saco de feijão. Então, eu tive muita preocupação de eu ter condições de trabalhar para me manter, né? Então, na faculdade, eu fiz uma faculdade extraordinária, tá? Eu já estive no magistério, tenho minha atividade acadêmica intensa, mas o momento de se estudar é o momento da faculdade, tá? O estudante tem que valorizar o momento da faculdade, não é depois que se aprende. Esse negócio de que aprende na prática é conversa fiada, se aprende principalmente na teoria, e eu tive a oportunidade de estudar muito, passar em concurso público, né? E ser um amante assim, né? Eu precisei também muito cedo, né? Hoje eu já vou formar 20 anos de advocacia, eu com 40 anos, então eu comecei a trabalhar muito cedo, dar continuidade às coisas do papai, e eu precisava responder à altura, né? Daquilo que ele fazia. Eu me lembro muitas vezes, Carla, que eu tinha que fingir que eu tinha condições, que eu tinha maturidade, de que eu tinha coragem para, por exemplo, né, discutir com o juiz em audiência, promotor, né, as coisas eram mais intensas no passado. Então, praticamente sempre esteve encalacrado e, assim, foi praticamente um horizonte possível para a minha vida, e eu sou muito feliz no direito. O direito
é uma profissão, é uma ciência em que a gente entende, né, não só as relações sociais, mas também depois passa a compreender o ser humano, etc. Sim, sim. E você, na época de faculdade, você fez estágio? Na verdade, eu não fiz estágio, porque eu enxerguei que ao invés de fazer estágio, sabe aquele negócio que é muito comum, né? O estudante bota, né, nos idos do ano 2000, o estudante bota o pé na faculdade, né, e vai lá fazer um estágio no fórum, no passado, né, hoje não tem mais isso, mas num cartório e pegando processo, entregando para advogado, fazendo despachos ordinatórios, etc. e tal. Eu entendi, né, eu sempre tive muita visão das coisas do futuro, né? Eu entendi que eu precisava arrumar uma fonte de renda real, que não era uma fonte de estágio, então eu passei a metade, né, do curso estudando muito, muito. Eu estou falando do ano 2002, 2003, que era o governo Lula II, em que houve um boom das vagas, né, de cargos públicos, Polícia Federal, Justiça Federal, né, a Defensoria da União, né, nem estava sendo criada ali agora. E aí eu passei nesse concurso de técnico judiciário, trabalhei na Justiça Federal, e trabalhei quase todo o período da faculdade até pedir exoneração. Paralelamente, tive muito poucos estágios, né? Na verdade, eu acho que eu só tive um estágio de um mês com o doutor Fernando Rosa, né? Não sei se o senhor conhece, é um juiz civil daqui de Vitória. Mas foi muito curto, né? Um colega de faculdade era assessor dele, e aí convidou para ajudar lá, um mutirão, alguma coisa assim, né? Mas tive grandes professores, né, nesse trabalho inicial. Trabalhei com uma grande professora. Eu me lembro que no início eu senti um medo de ir lá falar com ela, né? Era como se fosse um ser iluminado, a juíza, que é a Eloá Matos Ferreira Eloá Alves, uma juíza federal. Na época ela era titular da 5ª Vara Federal Civil. Uma pessoa que foi uma grande escola para mim, porque era uma mulher muito comprometida com o trabalho, uma mulher muito acessível, tá? Né, em que atendia, né, todos os servidores, os estagiários, os advogados, incentivava a gente a fazer bons trabalhos, né, e cobrava também dessa maneira. E depois eu tive também uma experiência de trabalhar com a Maria Cláudia Alemã, que já era totalmente um perfil totalmente diferente, né? Eu me lembro que para falar com a Maria Cláudia, você tinha que falar com uma pessoa, para falar com outra pessoa, para falar com ela. As portas do gabinete da Eloá era totalmente aberto. E como é que você chegou ao direito eleitoral? Eu cheguei pelo papai, né? Eu considero até uma herança, né, minha, né? Porque você já foi advogar na área eleitoral logo depois de formado? O papai ainda é vivo, tá? O papai tem 89, vai completar. Hoje é 24, né? Amanhã ele faz 89, né? Então ele está avançando já para os 90. Ainda eu não recebi o meu saco de feijão, né? Nem sei se vai rolar o saco de feijão, mas eu recebi essa grande herança do direito eleitoral, tá? Quando eu comecei a trabalhar, 2007, 2008, o papai já era grande referência do direito eleitoral. Haviam pouquíssimos advogados especializados nessa área no nosso estado. Havia o papai, e o grande parceiro e concorrente do papai era o Antônio Carlos Pimentel de Melo. Né? Talvez, né, você também conheça. O Pimentel foi um advogado também extraordinário. E o papai tem algo que não se sabe a respeito, mas na condição de procurador da República,
ele figurou 12 anos ininterruptamente como procurador regional eleitoral. Então, era uma pessoa que estava ali com assento, e a Justiça Eleitoral, desde sempre, quando ela foi criada na década de 60, ela sempre tomou de empréstimo membros dos diversos segmentos do sistema de justiça. Você viu agora que nós temos lá advogadas que foram escolhidas para serem, né, ocupar a vaga da advocacia, da magistratura federal, da justiça comum, né, e o Ministério Público sempre com um assento como custos legis lá. E a época do papai como procurador da República, a estrutura funcional do Ministério Público era muito pequena, né? A Constituição de 88, ela alargou as competências, né, da Justiça Federal. Ela dividiu, porque como procurador da República, o papai fazia este papel que a Procuradoria faz hoje, mas também fazia a defesa da União, das autarquias, nas empresas públicas, né? E aí, então, era uma estrutura diminuta, e ele teve condições de ficar todos esses anos como procurador regional eleitoral. E aí veio a Constituição de 88, que colocava um limbo sobre a possibilidade ou não da advocacia privada com o exercício do cargo, e aí ele entendeu por optar. Hoje não é as grandes remunerações, na época não eram as grandes remunerações que tem hoje, né? Muito sedutoras para o cargo público, né? Eram bem mais modestas, né? E aí ele entendeu que a advocacia era mais rentável para ele, seguiu na advocacia, e a partir de 88 ele fez, né, a Constituinte. 90 foi a primeira eleição que ele fez, e desde 1990 a gente tem muito orgulho, eu tenho um orgulho de carregar essa história, né? Desde 1990, ininterruptamente, o nosso escritório de advocacia promove campanhas eleitorais de governador, de Albuíno Azeredo, José Inácio, Paulo Artung, Casagrande, né? Além de, né, incontáveis números, talvez dezenas, centenas de candidaturas de prefeito, parlamentares, né, etc. Então existe uma história assim que tem uma raiz muito profunda, né? Nós não estamos mais ou menos à toa nesse ambiente, e também existe alguns porquês pelos quais nós estamos na posição que nós estamos. Claro. Né? Um trabalho contínuo. Né? É um trabalho muito, muito, muito longo. Então, assim, eu já caí em cima disso. Eu me lembro que a primeira campanha eleitoral que eu fiz foi de candidato a prefeito do Ferraço, Teodorico Ferraço, em Cachoeiro Itapemirim. Foi uma campanha que ele perdeu pro Castiglione, pro Carlos Castiglione. 2008 era o governo Lula, acabou em 2010. Era assim, o auge do auge do auge da popularidade, né, do Lula. E aí, né, já que a gente contar casos, né, diferentes, né, tudo mais, e aí o Castiglione fez uma carta, né, para o povo de Cachoeiro Itapemirim, tá? Uma carta escrita pelo Lula, tá? Em que o Lula falava que conhecia o Castiglione a longa data, o companheiro Castiglione, que o companheiro Castiglione seria aquele que melhor teria trânsito em Brasília para receber as melhores tipos de dádivas de ajuda do governo federal, etc, etc. E aquela carta, né, segundo o Ferraço, e segundo também a gente chegou até judicializar, na judicialização nós comprovamos que o Castiglione fez uma montagem, que a assinatura do Lula é falsa. Nossa! Né? Mas mesmo assim, diante dessa falsidade, mas é muito difícil. Depois nós vamos alongar sobre a Justiça Eleitoral está tendente a estar do lado do mandato. Né? A Justiça Eleitoral, eu falo assim, né, no campo acadêmico. Né? No campo acadêmico nós temos que ser críticos. Né? E a gente tem estudos para estar em condições de fazer esse tipo de crítica. Que a Justiça Eleitoral ela é tigrona, com as multas eleitorais por conta de propaganda, etc, e tal, mas que ela é tchutchuca em relação aos ilícitos eleitorais. Ela é muito leniente.
com os ilícitos eleitorais. Então, mesmo reconhecendo falsidade e tudo mais, aí fica aquela ideia, mas de que modo essa falsidade, essa carta que foi impressa em não sei quanta quantidade influenciou o resultado das eleições? E aí ficou para trás. Então, de 2008, dessa experiência do Ferraço, isso traduz muito bem como que nós estamos nesse ramo da advocacia. Em 2024, nós fizemos a campanha do Ferraço. Então, são quase mais que uma década e meia aí, fazendo serviço para o mesmo cliente, para o grupo político dele, para a Norma lá no município de Itapemirim, para pessoas indicadas dele no município de Cachoeiro, para partido, quando ele foi presidente, etc. Oh, que legal. Então tem muita história. Muita. Né? Muita. Vamos começar assim, os casos mais inusitados que você já, assim, que te marcaram. Né? Olha só, tem uma expressão que o advogado eleitoral ele não faz ganhar a campanha eleitoral. Essa não é sequer a função dele, né? Não seria exigível. Ele é o cara que mais apaga fogo. Né? Mas ele ajuda a não perder, tá? Ele não ajuda a ganhar, mas o advogado eleitoral ele é capaz de ajudar a não perder. Isso é muito importante. E um caso muito emblemático que a gente teve foi no ano de 2020, tá? Inclusive, 2020 foi uma virada de chave, né, na forma em que a gente presta serviço. Eu entendi que foi pandemia, havia um medo muito grande da gente, primeiro, ser o apocalipse, e segundo, a gente morrer de tão pobre que ia ficar. E aí a gente teve que se superar naquela dificuldade e criar um produto de prestação de serviço que preenchesse as necessidades de uma determinada campanha eleitoral na perspectiva de grupo e que fosse preço acessível, etc. e tal. E aí a gente montou algo que a gente vende até hoje, né, que foi melhorado a cada pleito, que se chama governança eleitoral, que é uma gestão administrativa externa para empurrar as campanhas eleitorais a fazer tudo aquilo que elas precisam para não ter nenhum tipo de problema. E Santa Teresa, a gente, por indicação, salvo engano, na época do deputado Emílio Mameri, tá, um médico, professor, né, acadêmico da UFS, Mescam, um deputado com um tipo de nível intelectual assim, bem sofisticado, né, um quadro histórico do PSDB, ele fez uma indicação nossa para um grupo político que estava se iniciando no município de Santa Teresa. Tá? E este grupo político, nós fizemos uma primeira reunião lá no bar. É um bar que fica ali de esquina da Rua do Lazer, né? Bar. Não me lembro do bar. O proprietário do bar é o Tiago, foi candidato a vereador, E foi lá que a gente conheceu o Kleber Médici, né? Kleber Médici ganhou as eleições de 2020, ganhou também a reeleição de 2024. E Kleber Médici, que era as eleições de 2018, empurraram novos quadros para a política, né? Os outsiders, as novidades. E o Kleber era isso. O Kleber era um local, um servidor da justiça, um contador, né, radicado lá, família formada, etc. e tal, e que ali como alguém da comunidade entendia que poderia, né, dentro do grupo todo deles, ser aquele que pudesse ser a liderança. E eles enfrentariam o Gilson Amaro. Né? E o Gilson Amaro é justamente a representatividade de tudo que é diferente do que o Kleber né, representava na época. Porque o Gilson, né, tinha sido prefeito umas 4 vezes, já tinha sido deputado, né, estadual, né, era aquele cara populista que ajudava o povo sem muito medir as consequências, etc. E aí, 2020, nós começamos um trabalho e na campanha eleitoral, na reta final, houve um fato que a nossa intervenção ajudou o Kleber, né, sem qualquer modéstia em relação a isso, mas ajudou o Kleber ganhar, porque como estava tendo a pandemia,
não podia, não podia, não podia ter aula, ok? Para a rede municipal de educação. Sim. Não estava tendo aula, os municípios nem muito, assim, não sabia isso. Não houve tempo suficiente para preparar. Se preparar, lógico. E aí, naturalmente, não tendo aula, você não tem o quê? Alimentação na escola para as crianças. E não tendo alimentação na escola, você tem o estocamento de alimentos. Sim. Ok? Então, durante meses, foram feito um estocamento de alimentos na gestão do Gilson. E aí o Gilson, né, muito espertamente, a eleição seria no domingo. Na terça-feira, o Gilson baixa um decreto convocando os pais de alunos da rede municipal escolar, de todo o município, centro urbano, zona rural, para comparecerem no sábado, antes das eleições, nas escolas, a fim de receberem esses alimentos, porque eles eram perecíveis. Então, você imagina, né? A turma toda, a população vai lá pegar comida de graça no sábado. Como é que eles iam retratar isso no domingo? Voto em favor do Gilson, né? Foi uma jogada ilícita, mas uma jogada de mestre do Gilson. E aí, quando veio isso, acendeu o alerta na campanha do Kleber, um alerta vermelho, sirene tocando, né, o que nós vamos fazer? E vem a nossa intervenção. O Kleber foi muito inteligente, o Kleber é um grande líder, né, foi muito inteligente, porque a primeira decisão foi, eu não posso diretamente impugnar essa distribuição, porque não vai pegar bem para mim, né? Porque vai ser um efeito reverso, vai ser divulgado para o povo que eu não quis que o povo recebesse alimentos gratuitos. Então a gente, né, eles chegaram ao entendimento que seria um candidato a vereador, né? O processo eleitoral ele tem vários colegitimados, né? Uma questão de direito coletivo. Claro. E aí a gente utilizou este vereador e a gente foi também perspicaz em relação ao pedido, porque nós não pedimos a proibição, mas nós pedimos a postergação da entrega na segunda-feira após as eleições, né? E aí o juiz local, Doutor Senir, né, muito tradicional lá no município de Santa Teresa, de maneira assim muito enérgica e corajosa, deu a liminar, né? E a gente entende que essa decisão, assim, ela foi muito preponderante. O Gilson estava ganho, né? Da comida, né? Para a maior parte da população. Imagina a quantidade de comida que tinha estocada há meses. Claro. Né? Então, esse foi um caso muito, muito, muito emblemático e muito representou o que a advocacia pode ajudar numa campanha eleitoral. Claro. E as infrações maiores de candidatos realmente ainda são a publicidade, ainda está na publicidade? Né, Carla, o papai, né, eu não aprendi conteúdo técnico com o papai. Esse tipo de coisa você só aprende consigo mesmo, tá? Com você estudando, correndo atrás, você não aprende, né, por osmose, né? E o papai nos ensinou muito trejeito. Eu tive 3 anos que eu trabalhei com o papai. Eu aprendi muito sobre trejeitos, sobre estratégias maliciosas de intervenção, né? Como, por exemplo, uma parte está apertando a nossa testemunha, o juiz apertando a testemunha, como que eu vou intervir, como que eu vou fazer, às vezes, uma cena de climão, né? Tudo muito calculado. Eu aprendi muitas coisas com o papai. E nesse tempo que eu trabalhei, eu acompanhei ele em palestras, né, tudo mais, né, isso é que a gente faz hoje, eu vi meu pai fazendo. E aí eu me lembro uma determinada palestra, não sei se de preparação de candidatos de um determinado grupo, aí alguém pergunta pro meu pai, mas doutor, e o que não pode fazer? Né? Aí o meu pai responde, tu não pode perder as eleições, né? Então, assim, é intuitivo
que haja um emprego da força do mandato em relação à reeleição. O nosso sistema constitucional ele tem a reelegibilidade como um direito fundamental. O parlamento é ininterrupto e o executivo é por uma oportunidade, aí, com uma janela de tempo para mais oportunidades. Então, assim, primeiro que é intuitivo, né, essa possibilidade. E segundo, Carla, quem são os grandes fiscalizadores do processo eleitoral? Quem são os grandes fiscalizadores? São os adversários. Tá? Claro. Né? O Ministério Público Eleitoral, por exemplo, uma eleição municipal, apesar dele ter presença em todos os municípios, etc., mas ele não tem condições naquela janela de tempo curta de promover atos apuratórios submetidos a um rito, a uma burocracia, a uma formalidade, a uma necessidade de intervenção judicial, né? Então, quem é que sabe dos ilícitos eleitorais? Os candidatos a concorrentes. Carla, nas eleições municipais, para você ter ideia, nesse projeto de governança eleitoral, uma das trilhas da prestação de serviço é que o nosso grupo, que nos contrata, tem que montar uma estrutura de fiscalização, tá? Com material de gravar vídeo, extração de fotos, um carro disponível, né? Um monitoramento para ficar atrás do candidato concorrente, especialmente quando ele é o prefeito da situação, que é a máquina da prefeitura que vai lá trabalhar, é o carro da saúde que vai levar a gente, né? É a forçação de condução de servidores para o movimento de campanha, né? Então, assim, quem são os grandes fiscalizadores não é isso nas eleições. Isso se agrava ainda mais numa eleição geral, né? Porque a eleição geral, quem é responsável pela eleição geral? É a Procuradoria Regional Eleitoral. E quantos procuradores tem? 2, né? Como é que os 2 vão fiscalizar todos os candidatos a legislativos, governos? Simplesmente nem chega neles. Não chega nem perto do contato apuratório. Então, tem isso, tá? Nós temos uma tradição, até pela nossa facilidade de acesso à justiça, gratuidade da justiça eleitoral, de uma judicialização. É criticada essa judicialização das eleições através da justiça eleitoral, mas a gente tem acesso a dados de estatísticos e tudo mais, que isso é um falso problema. Porque apesar de realmente haver uma judicialização, mas a quantidade de alterações de resultado das urnas é muito pouco. Nas eleições de 2024, a gente não teve nenhum prefeito cassado até agora. Nenhum. Né? Mesmo indicando as irregularidades. Mesmo indicando. Né? Por favor, são 79 municípios. Né? Seria muita ingenuidade a Justiça Eleitoral acreditar que todos os 79 eleitos foram tudo numa boa, né? Respeitando todas as regras do jogo. Não foi. Né? Então, assim, a Justiça Eleitoral ela é pouco enérgica em relação aos ilícitos eleitorais graves. É mesmo. E as infrações de menor porte, digamos assim. Né, aquilo que eu lhe falei, ela é tigrona com a infração de menor porte. A propaganda antecipada, né, né, eu não vou falar casos em si, mas eu vou citar uma situação. Né, a mesma Justiça Eleitoral que aplica uma multa de R$5.000 porque o candidato, no registro de candidatura dele, não indicou qual é o link do perfil de WhatsApp, do perfil de Instagram que ele usa para promover os atos de campanha no ambiente digital, porque ele esqueceu, alguém que fez, não levou isso em consideração, ela aplicou esses mesmos R$5.000 e um ilícito eleitoral revolvendo
a disputa do executivo, um ilícito eleitoral que houve um emprego de R$300 mil, né, no uso da máquina pública e que atingiu quase 100 famílias. Né? Então ela meteu R$5 mil no cara que esqueceu de colocar o link do Instagram, no cara que gastou R$300 mil. Então por isso que eu falo, né, não é nenhum demérito, principalmente a nossa justiça eleitoral local, mas a justiça eleitoral ela é tigrona com a multa eleitoral e ela é tchutchuca com os ilícitos eleitorais graves. E os ilícitos hoje acontecem muito mais via internet? Cara, na rede social ou não? Eu me lembro que... Ou se faz na rua mesmo? Eu me lembro que 2012, 2014 não tinha nem regulamentação. Não tinha. Né, de uso de propaganda eleitoral no ambiente digital. Tá? Isso foi a partir de 2016. Tá? Então, assim, é dos últimos 10 anos. E é lógico que a gente vive... o Instagram, ele fez uma revolução, né, não só econômica, mas também social muito grande. Tá? Mudanças comportamentais. Tem um livro da Sarah alguma coisa, uma autora americana, que ele fala, o nome do filtro é Sem Filtro. Sem Filtro. E ela conta a história do Instagram e como que o Instagram impactou, né, nas relações comerciais. Todo o ambiente de investimento de marketing está predominantemente no digital, mais que 3 vezes do que o mundo ortodoxo da mídia impressa ou a mídia de televisão e rádio. E também, né, a quantidade de pessoas que acessam. Esse tema é caro para mim, né? Eu, como pesquisador, desde 2023 venho lendo, estudando e produzindo coisas em relação a direito eleitoral digital, eleições. E recentemente eu até publiquei um texto, né, na tribuna sobre o julgamento da Meta. A Meta foi condenada nos Estados Unidos por vício digital em um determinado júri. E cheguei a vários dados. Um deles, cara, é que diariamente 43% da população mundial acessa as redes sociais todos os dias. Isso levando em consideração a existência de países periféricos, que não têm acesso a isso, e países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Então, os países que estão concentrados, desenvolvidos e subdesenvolvidos, têm uma massa de gente predominante, né, conectada no mundo digital, em que a nossa própria existência precisa de uma validade digital a respeito da nossa... A expressão é essa, até a expressão do livro do livro do Sem Filtro, uma validação digital da sua própria existência física. Né? Hoje você tem a identidade digital. Né? Então já tem muito tempo que o digital subiu de posto de importância no marketing político, claro. Tá? Até pela forma de... Né, o entretenimento no ambiente digital customizado. Né? Ali é a economia da atenção. Aquelas plataformas, elas fazem de tudo para te prender e... Então, né? Ela é montada né? Em resumo, eles hackearam o cérebro humano e viciaram ele com produção de dopamina, né? Exatamente. Etc e tal. Então, e além disso, é muito mais barato. E além disso, além de barato, Carla, existe assim uma densidade de regulação normativa muito grande no direito eleitoral, tá? Né? Igual esse caso que eu lhe falei, né? O cara, para pedir o registro de candidatura, o cara tem na lei 50 mil dispositivos que falam o que ele tem que colocar num reles pedido de registro de candidatura. Inclusive, se ele não colocar o link, ele toma cacetada de 5 mil. Né? Ele tem que colocar lá um contato, que é feito contato de WhatsApp direto com a Justiça Eleitoral para as comunicações do pleito. A Justiça Eleitoral, ela sempre... né, o sistema eleitoral, né, o ordenamento jurídico eleitoral, ele sempre foi muito denso em relação à regulamentação das eleições. Né? Ao ponto de a propaganda na TV, no rádio, eu criei essa expressão que ela é desnudada. Né? Tem tanta regulamentação
sobre que o nome do prefeito tem que ser em tal dimensão em relação ao nome do candidato, o vice tem que ser em tal dimensão. É quase uma norma da BNT, né? Que tem que ser em libras, que tem que ser isso, tem que ser enquadramento, tem que ser tantos por cento de aparecimento de terceiro colaborador. É um tráfego de dispositivos tão grande que chegou aonde está nos meios tradicionais de propaganda eleitoral. Contudo, o ambiente digital não tem. Não tem essa regulação toda. Esse nível de regulamentação não tem, até porque, né, demanda conhecimento técnico específico, né, as plataformas são entidades privadas, não há regulamentação de funcionalidade legal das redes sociais. Essas redes sociais elas não abrem as políticas dela de moderação de conteúdo, né? Por exemplo, se eu me lembro que teve uma eleição, Capitão Assunção foi não trabalhei, né? Acho que foi candidata à prefeitura de Vitória, aquela que o Lorenzo Pasolini ganhou em 2020. Né? Assunção foi candidato. E o Assunção teve o perfil dele do Instagram banido, tá? E aí ele tentou, de todas as formas, judicializar isso. Como é que a Justiça Eleitoral vai devolver o direito do Capitão Assunção a manter, né? Foi por qual motivo essa decisão de não tem nem fundamentação, não tem publicidade, não tem nada. São entidades privadas não autorreguladas, né? Então, a propaganda no ambiente digital ela ganhou essa importância. Ela é uma zona livre por conta de regulamentação legal e ela também é uma zona de proliferação muito rápida das coisas, né? O impacto é muito maior. Simplesmente não tem como a judicialização dos problemas que acontecem no digital ser tempestiva, ela tem que ser seletiva. Né? Porque você tem o tempo para você elaborar uma representação, tem um tempo para o juiz despachar, ouvir o Ministério Público, dar uma decisão, fazer isso, fazer aquilo. Né? Isso tudo demora, né, uns dias. E aí já tem aquilo fato que já novo, viralizou. Já viralizou, já era, e já tem outro fato 2 dias depois. Exatamente. Então, assim, é praticamente um litígio um pouco mais estratégico. Né? Aquelas pessoas que estão mais acostumadas a este trabalho. O eleitor sabe que ele pode ser penalizado? Ou ele não faz nem ideia, ele acha que ele pode fazer campanha a hora que ele quiser? Carla, né, assim, como eu disse, a gente faz campanhas eleitorais desde 1990. A gente é tarimbado pra caramba em campanha política. A campanha política mais intensa é a de vereador. Tá? Né? Vereador é o cara que é a ponta de contato com o povo. E eu posso dizer assim que os candidatos são achacados pelo povo, tá? Né? A gente é um país subdesenvolvido, tá? Antes da pessoa, a gente foi sair da margem da pobreza, da fome agora. Né? Durante um período, o governo Bolsonaro, nós tivemos na linha abaixo da pobreza, Sim. né? Então, todas as promessas da modernidade não chegam, né, na grossa maioria dos 215 milhões de brasileiros. Então, né, saúde, educação, lazer, renda, trabalho, lazer, cultura, isso não está nas mãos das pessoas. E as pessoas não estão, por conta dessas condições, elas não estão muito preocupadas em qual que vai ser as melhorias de futuro, né, etc. Eu preciso de agora. O Pimentel que usava essa expressão, eu sou muito de lembrar das expressões, né, que o povo tá preocupado com arroz e feijão e, se possível, um pedaço de carne para o almoço, entendeu? Então, então assim, existe um clientelismo muito grande, muito forte, uma abordagem muito grande do povo. Sim. Também, que se aproveita desses momentos de eleição para ganhar dinheiro, para pedir pagamento. Eu tenho casos aqui, né, teve uma vez que uma mãe de um advogado do escritório foi candidata. Né? Mas era o pedido de bicicleta ergométrica,
para a pessoa fazer exercício Eles em casa, pedem. pedido de salgadeira para ela vender na feira, pedido de pagar conta de luz atrasada, né? O povo, né? Eu inverto, você me perguntou se o povo sabe dos direitos, o povo achaca os políticos, Nossa né? Senhora. Essa é a verdade, desculpa, Tá né? É. né? Não, né? mas a gente Nosso sabe que ouvinte, isso né, é uma realidade. se impressionar com isso, mas é pesado, né? Isso é uma realidade, Né? infelizmente. Nós tivemos um caso agora na Justiça Eleitoral, um caso que a gente conduziu, que a Justiça Eleitoral entendeu que não houve compra de voto, porque nós tínhamos lá uma conversa do eleitor com o candidato, uma conversa aberta sobre, né, dinheiro, ajuda de voto, etc e tal. E aí o entendimento que partiu do eleitor e que ele que ficava pressionando e as respostas eram um pouco invasivas, né, do candidato, né? Isso é uma representatividade muito grande daquilo que é ordinário acontecer. Olha, nosso tempo já esgotou, já estão chamando minha atenção. Agora a gente entra no momento de bate-pronto, assim. Eu falo, você me diz o que vem à cabeça. Justiça é incerta. Campanha eleitoral nas redes sociais? É o que se tem que fazer. Um livro? Um livro? Não jurídico. Um livro é o Admirável Mundo Novo. O que mais te irrita numa campanha? Não ter serviço. O que mais te irrita num processo? Não ganhar ele. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, né? Já totalmente revolução paradigmática, né? Acessibilidade. Audiência presencial ou virtual? A audiência presencial, mas eu me lembro que no início das... Né, só rapidamente. Eu me lembro que no início das audiências virtuais, no 2020, eu me lembro que teve uma audiência que eu consegui apertar testemunha e ela mudar depoimento. Eu falei, nossa, eu de longe consegui que a pessoa... Então, é a mesma coisa. Né? Habilidade, né? É mais legal presença. Se não fosse advogado, seria? Psicólogo. Psicólogo? Olha só. Foi o que minha mãe não deixou eu ser. Muito obrigado pela sua presença. Adorei aqui, assim, a gente aprendeu muito aqui, com certeza. Tá bom, muito obrigado à conversa e fiquei muito feliz de participar. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima.